Bem, a nossa aula de agora é sobre ciência moderna, o nascimento da ciência moderna na filosofia. Primeiro, qual é o panorama? Como é que estava o mundo naquela época na Europa onde surge a ciência moderna? O mundo era dominado pela religião, mas não o problema não é propriamente a religião, mas a forma de poder, as formas políticas que se aliaram e se sustentaram na religião durante vários séculos, desde a Idade Média até o início da Idade Moderna. Nós vamos ter, não só nas metrópoles, né, nos países europeus, mas nas colônias aqui na América e outras colônias na África, o domínio total dessas nações europeias, sendo que eles controlavam não só a nossa economia, a nossa política, mas também controlavam a crença. Então existia um Estado religioso, um Estado que era confessional, ou seja, uma religião obrigatória. Você não tinha liberdade religiosa. Né? Tanto que o Estado laico, o Estado onde você tem liberdade de crer ou não, e você, se tiver crença, crer em qualquer religião, é uma conquista da modernidade. A modernidade tem três símbolos fundamentais, três significados fundamentais. Modernidade não é só você ter um óculos mais moderno, diferente desse, né? Ou equipamentos como celulares, computadores mais modernos, tecnologia de ponta ou coisas novas. É mais do que isso. Modernidade é liberdade de pensamento, sobretudo, é liberdade para pesquisar, para questionar, para criticar, dentro do limite do respeito, é claro, discordar livremente para poder conhecer mais, progredir no pensamento, na compreensão e na realidade da vida humana. Outra coisa que eu já falei, que é o Estado laico, né, a liberdade de crer. Né? E, além disso, a percepção de que as coisas são separadas, cada uma em seu campo. A fé, de um lado, e a pesquisa, de outro, que é uma consequência das características que eu falei anteriormente. Então, ser moderna, sobretudo, não estar atrelado a uma obrigação de crença para poder pesquisar livremente e nem controlado por forças políticas para poder pesquisar, pensar livremente. Então, o livre pensamento é uma luta da filosofia que está desde o começo, está desde o começo da filosofia essa luta. E essa luta continua no século XVII. Primeiro com Kepler, que vai estudar e vai comprovar que as órbitas não são como se pensava circulares, então você tem um planeta, ele não gira circularmente, a Kepler prova que o planeta gira inclinado assim. Você teria então nesse caso a prova de por que você tem a Terra e você tem a Lua, então a Lua não gira assim em torno da Terra, ela gira inclinado, né? Gira assim, uma inclinação maior. Nesse caso, é por isso que se explica de a Lua às vezes aparecer tão pequena e às vezes quando ela gira mais para cá, se movimenta mais para cá, ela está maior. Né? Então o Kepler vai ajudar em muita coisa. Logo depois dele vem Copérnico, que é um grande pensador também, Nicolau Copérnico, e que vai demonstrar, questionar o chamado geocentrismo. De que se trata o geocentrismo? Essa palavra Gea vem de Gaia, a deusa grega da Terra. A ideia de que a Terra está no centro e tudo gira em torno dela, certo? Planetas, meteoros, satélites, tudo gira em torno da Terra. E nesse modelo geocêntrico você vai ter a Terra no centro, e ela está não só no centro, ela está parada sem se mexer, quase tudo em volta dela se mexe, a não ser o final, o firmamento, o final do universo, que seriam, segundo a crença da época, as estrelas. E as estrelas seriam imóveis também, assim como a Terra, fixas no firmamento, no céu. Ora, isso se baseava em duas coisas. Primeiro, numa teoria de dois pensadores antigos gregos, Ptolomeu, que era matemático também, e Aristóteles. Os dois falavam dessa ideia geocêntrica da Terra no centro, fixa, e algumas esferas circulares de vários planetas enfim, astros girando em torno da Terra. Ptolomeu falava disso junto com Aristóteles. E também eles diziam, os teólogos, os teóricos que defendiam isso, diziam ser algo confirmado pela Bíblia. A verdade sobre tudo, na verdade, assim era visto, estava na Bíblia. Então existia uma forçação de barra, como se a Bíblia pudesse explicar tudo, do corpo dos animais, das plantas, do nosso comportamento, mas não só, de todo o universo. Não é? E aí se pegavam, se tiravam consequências, né?
se faziam deduções a partir das leituras bíblicas, e o que gerou muitas deturpações e muita perseguição por conta disso, né? A passagem em relação ao geocentrismo é a passagem do livro de Josué, onde Josué, para que uma batalha contra os saduceus tivesse tempo para terminar, e com a luz do sol, ele ordenou, segundo a escritura do Antigo Testamento, Josué ordena que o sol e a lua parem no céu, para que o dia passe, aliás, estacione e só volte a movimentar de novo quando tivesse acabado a batalha. Tiraram a conclusão totalmente deturpada desse trecho de que essa era a prova cabal, divina, religiosa, de que a Terra se mexia e estava no centro do universo. Obviamente, os pensadores, os filósofos não aceitavam essa interpretação, eram bons leitores e bons pensadores, e não é que eles não fossem cristãos, todos eram cristãos. Esses dois que eu falei já tiveram certos obstáculos, outros como Francis Bacon também, para pensar seu método. Só que chega um filósofo, pensador muito importante chamado Galileu Galilei, um italiano, da cidade de Pisa, na Itália, e Galileu vai formular um método mais próprio e vai demonstrar que a ciência é necessária, e para ela ser necessária não é uma obrigação que se desacredite na religião, como eu disse. Assim como os outros, Galileu era religioso, era cristão. O que ele dizia é que Deus fez duas revelações. A primeira revelação é a religiosa, a bíblica, a palavra divina, o Evangelho, enfim, o Antigo Testamento também. Mas a segunda revelação qual era? Galileu diz, se Deus nos deu o raciocínio e os 5 sentidos, tato, audição, paladar, enfim, é para que nós usemos essa nossa inteligência, nossos sentidos, nossa capacidade de observação, de percepção e nosso pensamento apurado para conhecer a criação divina. Então, a segunda revelação é a criação de Deus. Como é que se dá isso, então? Cabe à ciência, através do raciocínio dos sentidos, descobrir como é que funciona a criação de Deus. Não é para dominá-la, é para poder lidar melhor com ela e melhorar a relação do homem com seu meio. Evitando doenças, melhorando a qualidade de vida, não é? Tendo mais conforto e uma qualidade de vida melhor. Como comparação, depois da ciência ser inventada no século XVII, mudou muita coisa. Não só invenções de tecnologia, mas a melhoria na vida. A medicina melhorou, as pessoas vivem mais. Vivia-se em média muito pouco, entre 20 e 30 anos a expectativa de vida, né, bem baixa, dos mais pobres, então mais baixa ainda naquela época. Poucas pessoas viviam muito tempo, os mais ricos, não é? Não se conhecia nada do que era uma bactéria, um vírus, um micróbio. Então, a ciência que vai do século XVII para cá, cerca de 300 anos, descobrir muita coisa e melhorar. Se não resolver tudo, ela melhora muita coisa na vida da gente. Então, Galileu defendia esse método que unia duas coisas, não só teoria, não só pensar. É você pensar, usar cálculos matemáticos para pesquisar e, ao mesmo tempo, observar, fazer experiências. Então, é teoria junto à prática. Esse é o método de Galileu. E nesse método vão ter algumas etapas básicas, tá? Por isso ele é chamado pai da ciência moderna. Esse método dele serve para muita coisa até hoje. Por isso ele vai ser como outros filósofos, perseguido, julgado, condenado, obrigado a assinar uma carta que não foi escrita por ele, que a igreja o obrigou a escrever, já que quem não obedecesse à igreja era perseguido pelos órgãos como a Santa Inquisição ou o Santo Ofício, que julgava as pessoas sem direito à defesa e condenava, torturava. Muitos religiosos inventaram na época várias dezenas de tipos de máquinas de tortura para interrogar, com a ideia de que quem desobedecesse às regras religiosas, econômicas, políticas e também as versões da igreja sobre o universo, planetas, enfim, quem desobedecesse e discordasse não tinha direito a fazer isso e seriam considerados hereges, pecadores e por isso mereciam castigos, serem interrogados para que, digamos assim, o demônio neles revelasse a verdade a partir dos castigos físicos e psicológicos, e muitos deles tinham um fim trágico, sendo queimados vivos, como o filósofo Giordano Bruno, como Joana d'Arc e vários outros, queimados injustamente por acusações as mais absurdas, por discordarem, por pensarem livremente. Galileu, então, pai da ciência moderna, foi julgado 2 vezes, obrigado a assinar uma carta abrindo mão, renegando tudo o que ele tinha descoberto, dizendo que tudo era influência do mal, e que ele ia obedecer daí em diante, não ia escrever mais, não ia falar mais nada contra a Santa Igreja.
E ele morre sozinho, isolado, idoso, dentro da casa dele em Pisa, na Itália. Ele tinha nascido, mas me parece que a última casa dele já era em Florença. Hoje em dia, nesta casa onde ele viveu seus últimos dias, é o Museu Galileu, na Itália. Bem, o método dele consiste basicamente em 4 etapas simples que podem ser desdobradas e aprofundadas em outras. O método vai sendo melhorado com o passar dos séculos. Primeiro é o problema, você identifica o que eu quero descobrir. Então, se tem uma criança doente, o médico, o cientista quer descobrir qual é a doença, esse é o problema. O problema é o que eu quero descobrir. Se é um médico, qual é a doença? Se é um veterinário, qual é a doença do animal? Né? Qual é a alimentação adequada para o animal? Então, o problema é aquilo que eu, cientista, pesquisador, quero descobrir. Segundo as hipóteses, eu faço uma lista mental ou anoto do que pode ser a resposta. A criança está doente? Problema, qual é a doença? Possibilidade. É uma virose? É uma infecção? É uma alergia? Enfim, eu faço uma lista de coisas que podem ser ou podem não ser verdade. Fato. Terceiro ponto, eu vou pesquisar, fazer exames, perguntar as coisas, conversar para ver com a mãe da criança, com o pai, com a família, ver o que a criança comeu, ver quanto é que está de... Perdão, se está com febre, se não está, ou seja, eu vou fazer a pesquisa propriamente dita na experimentação. E por fim, a quarta fase, que é a generalização. Eu vou chegar à solução. A criança está com gripe, a criança está com meningite, a criança está com sarampo, a criança está com infecção intestinal, basicamente. A criança está desnutrida, é a resposta, é a explicação a que eu chego. Que pode ser uma cura para uma doença, um tratamento, uma vacina como a da Covid, ou uma simples explicação para o problema, tá? O exemplo que eu dou muito em sala de aula é uma investigação policial, quando você usa método científico. Um cadáver aparece, então, problema, como a pessoa morreu. Hipóteses, foi assassinada, foi suicídio, foi intoxicação, foi envenenamento, foi morte natural, infarto. Eu faço uma lista de coisas. Segunda fase, é hipótese. Terceira fase, experimentação. Eu olho detalhes, se tem alguma coisa nas unhas, se tem sangue, se tem ferida, vejo se tem machucado no corpo, hematoma, verifico a temperatura do cadáver, enfim, vou fazer a necrópsia no IML, mas depois, primeiro eu faço, no mesmo local faço algumas análises, mas a experimentação de fato vai ser no laboratório, no IML, no Instituto Médico Legal, se faz os detalhes da experimentação. Então, qual a causa da morte? A causa morte, problema. Hipóteses, tudo que pode ter acontecido. Terceira fase, repetindo a experimentação, vou pesquisar para ver se tem uma coisa no pulmão, se tem uma arca aqui por baixo, ver se a pessoa foi estrangulada. Eu vou tentar de tudo para descobrir. A generalização é a resposta que eu chego. Eu descobri como foi que a pessoa morreu. É a resposta do problema, tá? Então Galileu inventa esse método fascinante que serve para muita coisa, que serve para várias, quase todas as áreas da ciência. Uma coisa para ser ciência, para ser ciência moderna precisa ser uma teoria que tenha comprovação prática, comprovação e experimentação, que possa ser demonstrada. Não basta só dizer que é verdade, eu tenho que demonstrar, comprovar em cálculos e experiências que aquilo é fato, ou então não é ciência. Eu inventei um remédio para uma doença, eu tenho que provar para a comunidade científica que eu estou certo através de experimentações. Então, basicamente, essa é a noção inicial da ciência moderna, que nasce dentro da filosofia, com esses filósofos, e vem se desenvolvendo até hoje.